sabia que a infecção urinária, ela tem uma ligação direta com a alimentação? Através da alimentação, nós podemos minimizar esse problema que incomoda tanto as mulheres e podemos também prejudicar. Dependendo do alimento que você come, pode ser que esteja provocando ainda mais a infecção urinária em você. Tiraremos todas as nossas dúvidas com a Pamela. Oi, Pamela. Pamela Miguel. Minha xará. Tudo bom, Pamela? Muito interessante esse assunto. Se você tiver alguma dúvida, mande pra gente no @VocêBonitaTV, no nosso Instagram, que nós iremos responder a sua perguntinha. Isso mesmo. Então, na verdade, a infecção urinária tem relação com a nossa alimentação? Tem sim. A alimentação a gente consegue prevenir a infecção e principalmente aquelas infecções recorrentes, né? A infecção afeta mais as mulheres, geralmente, né? A nossa anatomia faz com que a gente tenha uma probabilidade maior de ter infecção. Nossa uretra é mais curta, então a bactéria consegue chegar mais fácil na bexiga. E a gente tem muitos casos de infecções recorrentes, que são aquelas que acontecem quando acontece mais de 2 infecções em menos de 6 meses. Então, geralmente, a mulher tem uma infecção, evolui para outra, alguns meses depois, ou para candidíase. Por quê? O primeiro tratamento para a infecção é o uso de antibiótico, né? Não que não deva utilizar o antibiótico, né? Tem a conduta médica, mas o antibiótico, ele mata tanto a bactéria ruim que está causando a infecção, quanto as boas. Então, ele acaba destruindo a flora. E aí, deixa o nosso organismo mais suscetível para ele sofrer a agressão de outras bactérias e de fungos, que é o caso da candidíase. Entendi. Né? Então, uma das formas de prevenir é utilizar probiótico, que são os lactobacilos, né? Eu trouxe aqui um modelinho. A Pamela, ela é nutricionista e ela trouxe os probióticos pra gente e outros alimentos que vão te ajudar na prevenção também. Mas vamos conferir, antes desse bate-papo, um depoimento de uma ginecologista sobre esse assunto para explicar pra gente o que é a infecção urinária. Hoje me pediram para falar sobre infecções urinárias. É um tema muito frequente nos consultórios médicos e isso atrapalha bastante a vida das mulheres. O que é infecção urinária? Infecção urinária são as famosas cistites, certo? Então, nós temos a cistite complicada e a cistite não complicada, que é a mais comum, que é aquela dorzinha ao urinar, aquele desconforto na hora que faz o xixi, ou às vezes até pode sair um pouquinho de sangue. E temos que prestar atenção também que as cistites simples, que são essas que as não complicadas, na grávida também é muito frequente. E a grávida não tem ardência ao urinar, certo? Então, quando a gente tem a cistite complicada, é uma cistite com intensidade de sintomatologia. O que é intensidade da sintomatologia? Você vai ter mais dor, mais desconforto, vai arder mais, vai doer mais, o que a cistite não complicada não tem. Então, é fácil de tratar, é fácil de controlar, só tem que fazer um diagnóstico adequado. E outra coisa que eu deixei de comentar, e é importante que comente, são as cistites que são frequentes, certo? Cistite frequente é aquela cistite que você tem mais vezes durante o ano. Então, essa realmente a gente tem que investigar. E que incomoda demais, né, doutora Cristiane? Muito obrigada pelo seu depoimento. O telefone da doutora é o 3284-2057. E eu sei que a infecção urinária, ela faz parte da vida de muitas mulheres, né? É uma doença que envolve bactérias e que atinge um número impressionante de mulheres. O que acontece? A utilização, às vezes, do antibiótico, a mulher começa a utilizar muito antibiótico. Aí a bactéria começa a ficar resistente. Ou porque já está acostumada com o antibiótico utilizado, às vezes a pessoa utiliza o mesmo antibiótico, não vai no médico porque está com o mesmo sintoma, ou não toma o tempo determinado e aí a bactéria fica mais resistente. Então fica difícil do nosso sistema imunológico, porque o nosso sistema imunológico, ele é capaz também de atuar e evitar a infecção. Então o fluxo da própria urina para a limpeza faz com que a gente não tenha, e células imunológicas. Como as bactérias ficam mais fortes, tudo fica
fica mais difícil a ação de um antibiótico, a ação do nosso sistema imunológico. Por isso que é importante sempre ir ao médico, né? Não se automedicar, porque aí o médico pode substituir esse antibiótico ou buscar uma outra forma de tratamento adequado para você. Isso. E as mulheres que já sabem que tem esse sintoma, utilizar os alimentos para prevenir não ter uma nova crise. Você falou do probiótico, vamos começar por ele? O probiótico, muita gente já escutou falar, principalmente para intestino, mas ele vai atuar na nossa flora como um todo. Então, eles são lactobacilos, bactérias boas, que vão deixar o nosso sistema imunológico mais forte e melhorar o funcionamento do organismo. Não é aquele lactobacilo que compra pronto, ele tem que ser manipulado, ou você tem produtos que são vendidos na farmácia, mas precisa de uma prescrição, né? Nós, nutricionistas, conseguimos prescrever, e aí utilizar, dependendo do período, 1 dose, 2 doses, a gente adequa a dose com o paciente. E adequa também o tipo de probiótico ao paciente. Isso, a gente também pode mudar as cepas, os tipos de bactérias, por período. Uma grávida tem uma cepa, geralmente mulheres na menopausa outra. Então, dependendo do estilo de vida ou da situação que a pessoa está, a gente muda as cepas também. Então, é muito importante o probiótico como um todo. Ele vai reforçar seu sistema imunológico. Você já vai ficar mais resistente a qualquer tipo de infecção. Entendi. E o que vai ajudar também a gente e muito é o uso da cranberry. Isso, é um remédio natural, né? A gente fala, é a opção mais utilizada e mais conhecida. Melhor né? amigo das mulheres, né? Exato. A cranberry. A cranberry, ela é uma frutinha, né, da América do Norte. Aqui ela tem seca, é muito difícil achar ela in natura no Brasil. Então, geralmente a gente encontra ela seca, como se fosse uma uva passa ou o suco. Né? Dá para fazer o chá também com ela, com a própria frutinha seca. Também a cápsula, né, de cranberry. E também tem os suplementos que a gente pode manipular. Se a pessoa tem infecções muito recorrentes, às vezes a gente consegue colocar o princípio ativo da cranberry de uma forma mais potente e mais concentrada em suplementos. Entendi. Então dá pra gente fazer isso também em consultório. Porque qual que é a ação dela? Ela tem 2 compostos, né? Além de ter as fibras, a vitamina C, que melhora o sistema imunológico, vitamina E, é super antioxidante, né? A ação dela são 2 substâncias, a D-manose, que é como se fosse um açúcar da cranberry, que é diferente da glicose, do açúcar normal, ele é absorvido lentamente, e a bactéria, quando ela entra na bexiga, ela se liga nesse açúcar da parede das nossas células, e o consumo do cranberry confunde a bactéria. Então, ao invés de ela se ligar lá na célula, ela se liga no açúcar que está livre na bexiga e é eliminada pela urina. Então, ela não consegue contaminar, não consegue se fixar. E tem as proantocianidinas, que é um nome grandão também, um antioxidante, que impede que a bactéria vai se fixar na parede da bexiga. Então, isso é importante. O uso esses dois componentes estão numa combinação perfeita na cranberry. E eles impedem que ela se fixe na parede da bexiga e começa a proliferar e aí sintetizar as toxinas que causam toda a infecção. Você falou açúcar. Açúcar é inimigo da infecção urinária. Sim. Então, a pessoa que consome açúcar de forma exagerada, isso vale também para os carboidratos, não vale? Carboidratos de forma geral, açúcar. Mesmo sendo açúcar que tem baixo índice glicêmico, a gente também tem que controlar numa pessoa que tem muita infecção. Açúcar, fritura, leite derivados também. Porque a bactéria ela vai se grudar, então vai se unir a esse açúcar. Ele estimula a proliferação, então ele estimula o crescimento dessas bactérias ruins. Porque a gente tem bactérias no nosso corpo, é normal, mas ele vai estimular o crescimento das ruins, não as boas. Que quando a gente toma um probiótico, a gente estimula a proliferação das boas. Então, açúcar, fritura, industrializado de uma forma geral, corante, aromatizante, que mata nossas bactérias boas. Então, a ideia é colocar esses alimentos em uma alimentação natural, como foi falado na pauta anterior. Comida de verdade. Todos os dias aqui no Você Bonita. E isso vale não só para infecção urinária, mas para candidíase também, né? Candidíase principalmente. A candidíase, o açúcar é praticamente um veneno. Um inimigo. O fungo cresce muito com o açúcar. E o fungo não morre com o antibiótico. Né? Então, a gente tem que ter alimentos antifúngicos aí para combater. Então, às vezes, o antibiótico age e o corpo fica suscetível ao fungo. Mesmo tomando o antibiótico, você vai ter o crescimento do fungo e vai ter a candidíase como recorrência
da infecção urinária. E aí a mulher às vezes acaba confundindo o sintoma e começa a tratar como infecção, e é uma candidíase, e aí o desconforto permanece. E fica num ciclo vicioso, né? Trata da infecção, tem candidíase, trata da candidíase e volta a infecção. Exato. E não passa, vira algo crônico. Por isso esses cuidados aqui que vão te auxiliar e muito no dia a dia. Nós temos uma perguntinha enviada por você no @VocêBonitaTV. A pergunta da Viviane. Minha filha de 7 anos teve vários casos de infecção urinária. Ela tratou com antibiótico e se curou. Hoje tem um bebê de 4 meses. Ela pode ter também? Isso é hereditário? Não necessariamente é hereditário, né? Mas tudo depende, às vezes também. A forma do parto contribui, os probióticos podem ser utilizados por crianças, então reforçar esse sistema imunológico é importante. É importante que a introdução alimentar da bebê seja com alimentos de verdade, alimentos naturais, que ela não tenha contato com açúcar logo cedo. Então, não necessariamente vai ser hereditário, mas se ela tiver uma alimentação rica em açúcar, se ela não tiver um sistema imunológico bacana, se a introdução alimentar não for de uma forma bem correta, ela pode vir a ter também infecção urinária, mas não é hereditário. Tá respondida então a sua pergunta. Temos também aqui um outro chá. Que chá é esse? Esse é o hibisco. Outra coisa importante são os alimentos diuréticos para melhorar o fluxo de urina, né? E a limpeza da bexiga e do rim. Então eu trouxe alguns chás que a gente pode utilizar no dia a dia, que é o hibisco, cavalinha, são conhecidos como chás diuréticos. Existem outros milhões de chás que são diuréticos, anti-inflamatórios que a gente também pode colocar, e a salsinha. A salsinha é bem legal também, que a gente pode bater no suco verde de manhã, colocar na alimentação, e ela é bem diurética também, ação anti-inflamatória, então é bacana para quem tem infecções de urina recorrentes. E isso sem falar no consumo de água, né? Exato, o consumo de água tem que ser adequado, além do chás, ele não substitui a água, e eu sempre dou a dica, a água é 35 ml vezes o seu peso. Isso é água que você precisa. Então, às vezes, não é 2,5 litros, e nem, às vezes, quem está mais magrinho não precisa dos 2 litros. Quem está mais gordinho precisa mais do que 2 litros. Isso sem contar atividade física. Então, se você faz exercício, aí aumenta mais, pelo menos uns 500 ml nesses 35 que você faz o cálculo. Então, faça só continha. 35 ml vale vezes o seu peso, aí você vai descobrir exatamente o quanto de água você deve tomar. E o chá não substitui, ele tem que entrar, ali. Ele entra, e aí você vai conseguir minimizar esses problemas e tantos outros. Isso. Temos mais uma perguntinha, vamos colocar? Pergunta enviada no @VocêBonitaTV, da Letícia. A infecção urinária pode ser transmitida sexualmente? E pode, Pamela. A transmissão de bactéria acontece a todo tempo, na relação sexual também. Isso vai depender de como está seu sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico estiver baixo, você não está com as bactérias boas preparadas para combater as bactérias ruins, pode sim. Então, tudo depende de como está seu organismo. Entendi. Se você tem um organismo com sistema imunológico ativo, ele vai combater bactérias. Não é sempre que, senão a gente sempre ficaria doente, porque tem bactéria em todos os lugares. A gente tem contato o tempo todo. Então, tem muita relação com o seu estado físico e como está seu sistema imunológico. E por que muita gente brinca que infecção urinária é a doença da lua de mel? Que toda mulher volta, porque é justamente esse contato com a bactéria e de repente uma imunidade mais fraca? Muda a alimentação, sai da rotina, não tem muitos horários. Quem vai para a praia, ficar de biquíni, mulher muito tempo, biquíni molhado, a bactéria gosta de local úmido para proliferar. Então tudo isso contribui também. Então são vários cuidados agora no verão, que a gente tem que ter, né? Biquíni, né? Ficar de biquíni geralmente na praia o tempo todo, biquíni molhado. Geralmente muitas mulheres começam a ter no verão e aí prolonga pro resto do ano. Vale a pena trocar, né? O biquíni quando você for à praia e tomar esses cuidados para que você não tenha isso que é tão chato, né? E usar a Cranberry de forma contínua, que vai ser bem legal. Temos mais uma perguntinha para você, Pamela. Vamos colocar? Tão engraçado falar Pamela. A pergunta é da Thelma. O kefir é benéfico para combater essa infecção? Ótima pergunta, Thelma. Bacana. O kefir, ele é um probiótico, então são as bactérias, então pode ser utilizado sim. Eu indico não fazer o crescimento dele no leite, mas sim, tem outras formas da proliferação do kefir, mas ele pode ser utilizado sim, como probiótico, ação probiótica e melhorar o sistema imunológico. Porque o leite, ele justamente causa essa infecção, né? É uma forma de evitar para quem tem muita infecção, não que ele vá causar, mas dependendo do caso da pessoa, se ela tem muita infecção, vamos evitar qualquer resquício do leite, do açúcar nessa fase mais crítica. E você separou algumas frutas e alguns vegetais. Vamos falar delas? Vamos.
Esses aqui, essas legumes e frutas, eles têm o mesmo composto da cranberry. Tá? Eles têm a demanose, aquele açúcar que eu te falei, na composição. Então, também são alimentos que podem ser utilizados, a gente vai incluir no dia a dia. Orgânico é melhor, então o brócolis, a berinjela, a maçã, eles têm uma concentração maior, tá? Então, ele tem a mesma ação. Lembrando que a gente tem que combinar tanto a demanose como a proantocianidina, tá? A proantocianidina tem no abacate e na ameixa, por exemplo. Então, também dá para combinar. Dá para comer uma maçã e uma ameixa no mesmo dia, dá para comer o brócolis e o abacate. Sim. Então, a gente começa a colocar essas substâncias no nosso organismo, além da cranberry. Mas é importante ver, né, como a cranberry é um fruto especial. E ela é completa. Porque ele conta com essas duas substâncias em um único fruto. Então... O que a gente tem que tomar cuidado é que tem alguns sucos, né? É mais encontrado em suco, a cranberry, que tem açúcar, que tem outros aditivos químicos que não vai ter a ação que a gente precisa. Quando a pessoa está num período da crise da infecção, a gente tem que entrar com suplementação. É a forma mais eficaz. E depois a gente pode utilizar esses outros alimentos no dia a dia. A frutinha, meia xícara ao dia, a gente consegue colocar num lanchinho da tarde, ali no lanchinho intermediário, ou 200 ml do chá ou do suco. Dá pra gente colocar no dia a dia. Você indica também o óleo de prímula? O óleo de prímula é bem bacana para a parte hormonal, que às vezes uma disfunção hormonal da mulher também pode deixar o corpo mais suscetível até a infecção. O prímula é muito bacana para a parte de quem tem muita TPM, mulheres na menopausa. Então ele vai ter uma atuação direta na parte hormonal da mulher. É muito bacana também. E a gente usa como um suplemento. Como suplemento, óleo. Isso. Uma cápsula. Às vezes a gente faz a combinação, mulher que sofre muito com TPM, pode pôr a prímula, pode pôr a cranberry, pode pôr às vezes no mesmo suplemento, dependendo da farmácia ou da forma que você vai vincular esse suplemento, dá para colocar os dois juntos. Bem legal. E os temperos? Os temperos eu trouxe porque a gente precisa incluir nessa dieta alimentos com ação antioxidante, antibacteriana, antifúngica, e a gente encontra isso nos temperos. Então, o açafrão é bem conhecido, sálvia, orégano, alecrim, o alho, o coentro, todos eles, a canela também tem proantocianidina. Então, abacate com canela, bem bacana também. Legal. Que é legal para consumir. Então, todos esses temperos a gente consegue colocar na rotina. O açafrão, não necessariamente só na alimentação. Dá para fazer um suco verde e colocar o coentro. Então, a gente já tem aí ação antifúngica, anti-inflamatória, antioxidante. Dá para colocar o açafrão, às vezes, junto no suco da cranberry. Às vezes, açafrão, uma pitadinha no suco da cranberry ou no suco de uva, que tira o gosto forte. Dá para colocar também. Tem gente já tem uma ação anti-inflamatória bacana no organismo. O alho como tempero ou chá de alho. Não tem gosto de alho o chá. Então testem, é só descascar ou com a própria casca e faz em casa. Para quem está gripado é ótimo também, mas ele não fica com gosto do alho. Pode ficar tranquilo que não fica nem com gosto nem com hálito do alho depois. O alecrim para o tempero também é bem importante. Então a gente consegue colocar isso no dia a dia de forma simples. Simples, né? Mesmo. A gente uma forma barata, tempero que dá para você comprar, vai na feira, compra tempero, deixa a comida mais gostosa, com mais sabor, e a gente tem uma ação anti-inflamatória incrível no organismo. Excelentes dicas. Vamos responder mais uma perguntinha então? Sua, enviada pelo @VocêBonitaTV. Pergunta da Tânia. Gestante tem alguma restrição ao chás? A gestante tem geralmente está mais susceptível também por conta da parte hormonal até a infecção, e eu não indico nenhum chá para gestante. Por quê? Porque o chás, a gente trabalha com erva, e a erva vai atuar de formas diferentes no organismo. Existem ervas que estimulam mais contração do útero, que não é interessante, principalmente nos 3 primeiros meses. 3 primeiros meses eu não uso chá. Se a gestante já vinha consumindo chá antes, tinha o hábito, eu começo a partir dos 3 meses a inserir chá. Camomila, os chás mais básicos, sem muito estimulante, chá de canela nunca, que ele estimula muito a contração de útero, mas a gente, depois dos 3 meses, os chazinhos mais básicos. Então, é muito importante acompanhar com o médico sempre ter contato com a nutricionista, porque às vezes a gestante não pode também, né? Então, mas são ervas, então, como o corpo está mudando e a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai colocar nesse momento. Então, para gestante sairiam os chás, mas outros alimentos poderiam entrar. Pode entrar e todos os temperos podem entrar para a gestante, não tem problema, ela pode colocar os temperinhos. Última perguntinha, vamos colocar na tela? A pergunta da Viviane: o chá de folha de amora é benéfico para prevenir a infecção urinária?
A folha de amora tem ação antioxidante também, que é bacana. Então, tudo que é antioxidante, anti-inflamatório, melhora o nosso sistema imunológico, a gente fica com uma defesa melhor. Então, contribui. E ele é muito legal para quem tem sintoma de menopausa também. Ótimo! Então, falando da saúde da mulher, de uma forma geral, sintomas de menopausa, o chá da folha de amora é legal para os fogachos, para os calorões. Acho que mais importante do que mostrar esses alimentos hoje que vão te auxiliar a prevenir e a diminuir os sintomas da infecção urinária é lembrar da importância de uma alimentação saudável e correta, Sim, com baixo açúcar, baixo carboidrato, que isso sim vai te tirar da crise, né, caso você esteja em uma. Tem que manter uma alimentação, não adianta ter essa alimentação só no momento da crise, tem que manter a alimentação. Não que você não possa sair, ter um dia extra, né, a alimentação também é prazer, tem isso, mas se você manter no seu dia a dia essa alimentação, seu sistema imunológico vai estar preparado. Maravilha. Vou deixar então o contato da Pamela Miguel, que é o telefone 3638 Desculpa, 2638 2098 e o Instagram dela é Pamela Miguel Nutricionista. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Foi um prazer.